Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro, último dia do mês. A gente vai trazer aqui a lista dos prefeitos eleitos nas capitais de estado no segundo turno. Tem notícia internacional também. Na Argentina, o médico de Maradona foi formalmente acusado de homicídio. Vamos começar falando das eleições aqui no Brasil. Os partidos MDB, DEM e PSDB dominaram o comando das capitais depois de definidos todos os prefeitos com os resultados do segundo turno das eleições municipais. A votação ontem foi realizada em 57 cidades brasileiras. Os brasileiros voltaram às urnas no domingo para o segundo turno das eleições, em votação marcada pela crise econômica e o crescimento de casos de Covid-19. Agora, os chefes do Executivo Municipal foram escolhidos em 25 capitais, com exceção de Brasília, onde não há eleição para prefeito, e Macapá, que teve o pleito adiado por causa de problemas no fornecimento de energia elétrica. A votação em Macapá foi marcada para acontecer nos dias 6 e 20 de dezembro. O MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais, vencendo em 5 delas. Em segundo lugar aparecem o DEM e o PSDB, com 4 capitais cada um. Na sequência, o PDT, o PP, o PSB e o PSD venceram em 2 capitais cada. O Avante, Podemos, PSOL e Republicanos ficaram com 1 capital cada. Pela primeira vez, o PT terminou as eleições sem comandar uma capital, após derrota de Marília Reis no Recife, em Pernambuco, e de João Cosera em Vitória, no Espírito Santo. A Justiça Eleitoral recebeu mais de 557 mil pedidos de registros de candidatos para disputar cerca de 68 mil cargos eletivos em 5.567 municípios brasileiros. Vamos aos resultados por cidades. Eduardo Paes, do DEM, foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. O candidato do Democratas teve 64,07% dos votos válidos contra 35,93% dos votos para o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. Em São Paulo, o tucano Bruno Covas foi reeleito. Ele teve 59,38% dos votos válidos contra 40,62% de Guilherme Boulos, do PSOL, uma diferença maior do que apontavam as pesquisas eleitorais. Eduardo Paes, do DEM, foi eleito neste domingo prefeito do Rio de Janeiro. Ele venceu Marcelo Crivella, do Republicanos. Será o terceiro mandato de Paes, que governou o Rio entre 2009 e 2017. Ao votar neste domingo, afirmou: se Deus quiser, a partir de amanhã a gente vai estar trabalhando muito, com toda a garra, vou dar o meu sangue, todo o meu esforço para que o Rio possa voltar a avançar e olhar para essa cidade ampla, diversa, de todos, que aceita tudo e a todos. Em São Paulo, Bruno Covas derrotou o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Durante a votação, ressaltou que a capital paulista enfrenta o desafio de vencer a Covid-19. É um momento difícil pelo qual a cidade atravessa. A pandemia nos trouxe vários sacrifícios, estão sendo feitos por toda a população. Momento de dificuldade, para o qual eu coloco à disposição o meu currículo e a minha força de vontade para trabalhar ainda mais pela cidade de São Paulo. As pesquisas de intenção de voto na maior cidade do país apontavam vantagem para o candidato do PSDB. Ainda no Sudeste, o delegado Pasolini, do Republicanos, venceu em Vitória, Espírito Santo. Ele teve 58,5% dos votos válidos e derrotou João Cosera, do PT, que teve 41,5% dos votos. No sul do país, a única capital com segundo turno foi Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O vencedor foi Sebastião Melo, do MDB. Ele teve 54,63% dos votos contra 45,37% dos votos válidos de Manuela Dávila, do PCdoB. Foi uma virada porque Manuela aparecia na primeira posição nas pesquisas. No centro-oeste do país, 2 capitais elegeram seus prefeitos ontem. Em Cuiabá, Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, do MDB, foi reeleito com uma margem muito apertada de votos, 51,15% dos votos válidos contra 48,85% dos votos para Abílio, candidato do Podemos. Para você ter uma ideia, foi uma diferença de 6 mil votos. Em Goiânia, um caso curioso, porque Maguito Vilela, do MDB, venceu
foi eleito prefeito, mas ele está internado com Covid-19 e até o começo da manhã ele estava entubado e nem sabia que tinha vencido a eleição. Ele teve 52,6% dos votos válidos contra 47,4% de Vanderlan Cardoso, do PSB. E daqui a pouco a gente atualiza também a lista de vencedores nas capitais do Norte e do Nordeste. Mais de 60 pessoas foram detidas em Londres durante manifestações contra as restrições impostas por causa da pandemia. Integrantes de um grupo que protestava contra as restrições impostas pelo governo para conter a pandemia foram detidos pela polícia. As autoridades disseram que eles cometeram várias infrações, principalmente violação das restrições contra o coronavírus. Os manifestantes gritavam por liberdade e carregavam faixas com frases como "parem de nos controlar". Depois de 4 semanas de um segundo confinamento, a Inglaterra deve retornar na próxima quarta-feira a um sistema de restrições locais em função da incidência do vírus. Os estabelecimentos comerciais não essenciais vão reabrir as portas e será revogado o pedido para que as pessoas permaneçam em casa. A recomendação do teletrabalho será mantida. Em áreas com elevado nível de alerta, os restaurantes e pubs permanecerão fechados. Com mais de 57 mil mortos, a Grã-Bretanha é o país com o maior número de óbitos provocados pela Covid-19 na Europa. E dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em toda a França para protestar contra um projeto de lei de segurança. Grupos de manifestantes vestidos de preto atearam fogo à entrada do Banco da França e a um restaurante vizinho, viraram e incendiaram vários veículos e atiraram pedras contra a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água. Os manifestantes são contra 3 artigos do projeto de lei de segurança global que foi aprovado na Assembleia Nacional na semana passada. Esses artigos enquadram a divulgação de imagens da polícia, o uso de drones, assim como imagens das forças de segurança feitas pelos cidadãos com seus telefones celulares. O artigo 24, que mais chamou a atenção, pune com 1 ano de prisão e multa de até 45 mil euros, o equivalente a R$280 mil, a divulgação mal intencionada de imagens das forças de segurança. O governo alega que o dispositivo pretende proteger a polícia de mensagens de ódio e pedidos de morte nas redes sociais, mas os críticos afirmam que muitos casos de violência policial ficariam impunes se não fossem gravados pelas câmeras dos jornalistas ou pelos telefones dos cidadãos. 2 casos de violência policial esta semana atiçaram o debate e transformaram uma decisão política em uma autêntica crise para o governo do presidente Emmanuel Macron. Na última segunda-feira, durante uma ação de organizações pró-imigrantes, a polícia desalojou com violência um acampamento improvisado em uma praça do centro de Paris, ao mesmo tempo que perseguiram jornalistas que estavam com câmeras e smartphones. Na última quinta-feira, câmeras de segurança registraram um espancamento de um produtor musical negro por 3 policiais. Voltamos a falar das eleições no Brasil. Vamos falar agora dos vencedores nas capitais, na região Nordeste. Foram 7 prefeitos eleitos nas capitais no segundo turno. As eleições em Natal e Salvador já tinham sido decididas no primeiro turno. No caso mais curioso, na disputa entre primos, João Campos foi eleito prefeito no Recife. Ele é do PSB e é filho do ex-governador Eduardo Campos. João teve 56,27% dos votos contra 43,73% de Marília Reis, do PT. Em Fortaleza, no Ceará, Sarto, do PDT, venceu a disputa com uma margem apertada. Ele obteve 51,69% dos votos válidos. Capitão Wagner, o candidato do PROS, teve 48,31%. Em João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, do Progressistas, venceu com 53,16% dos votos válidos. O Nilvan Ferreira, do MDB, teve 46,84% dos votos. Em Teresina, no Piauí, o prefeito eleito foi Doutor Pessoa, do MDB, com 62,31% dos votos válidos contra 37,69% de Kleber Montezuma, do PSDB.
Em São Luís, no Maranhão, Eduardo Braide, do Podemos, foi o vencedor. O Braide recebeu 55,53% dos votos válidos, enquanto Duarte, candidato dos republicanos, teve 44,47%. Em Aracaju, Sergipe, Edivaldo, do PDT, venceu com 57,86% dos votos válidos contra 42,14% da delegada Daniele, do Cidadania. E em Alagoas, JHC foi eleito prefeito de Maceió. O candidato do PSB recebeu 58,64% dos votos válidos contra 41,36% de Alfredo Gaspar de Mendonça, o candidato do MDB. Daqui a pouco a gente traz também os resultados no norte. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e você vai ver que o médico de Maradona foi formalmente acusado na investigação, sobre a morte do jogador. A gente traz os detalhes daqui a pouco. A gente volta já. Estamos de volta a 8h48 no horário de Brasília. No norte do país, 5 capitais tiveram segundo turno ontem. Em Palmas, houve apenas o primeiro turno e em Macapá, as eleições ainda vão acontecer por causa do apagão, vão acontecer em dezembro, por causa do apagão que atingiu o estado do Amapá. Vamos ver quem venceu no norte. Em Belém, o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, foi eleito prefeito com 51% dos votos. E o adversário, o delegado Eguti, teve 48% dos votos. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, venceu com 51%, enquanto o Amazonino Mendes, do Podemos, teve 48% dos votos válidos. Em Porto Velho, Rondônia, Hildon Chaves, do PSDB, obteve 54% dos votos. Venceu Cristiane Lopes, do Progressistas, que teve 45%. Em Boa Vista, Roraima, Arthur Henrique, do MDB, venceu com 85% dos votos válidos contra Otaci, do Solidariedade, que recebeu 14%. Em Rio Branco, capital do Acre, Tião Bocalon, do PP, foi o vitorioso com 62% dos votos, enquanto Socorro Neri, do PSB, ficou com 37%. Por causa do calor, o fim de semana foi de praias cheias, mesmo com a decisão das eleições em alguns estados. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o país. A circulação dos ventos vai reforçar áreas de instabilidade sobre a região sul do país nesta segunda-feira. Por isso, o céu fica encoberto o dia todo e pode chover a qualquer hora entre a região da Grande Porto Alegre, o extremo sul de Santa Catarina e em todo o oeste catarinense. As pancadas também começam já pela manhã, mas intercalando várias aberturas de sol entre parte do norte e noroeste gaúcho, como a região de Passo Fundo e em São Luís Gonzaga. Em Curitiba e nas demais áreas da região sul do país, o dia será marcado por sol com pancadas isoladas de chuva. O tempo vai ficar firme apenas entre a campanha gaúcha e a região de Pelotas, que apesar do sol entre muitas nuvens, não devem ter chuva. O dia vai começar com sol, mas aumentam novamente as condições para pancadas isoladas entre a tarde e a noite, na metade leste do estado de São Paulo, incluindo a capital e o litoral, em parte do interior fluminense, no extremo sul de Minas Gerais e em grande parte dos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, o tempo vai continuar firme na região do Grande Rio, na Grande Vitória, em Belo Horizonte e em grande parte das áreas em amarelo do mapa, inclusive nas capitais Goiânia e também sobre Brasília. Com o avanço de algumas áreas de instabilidade, ainda pode chover de forma passageira desde o extremo norte capixaba, passando pela região de Salvador, Natal, João Pessoa e na maioria das áreas do Ceará. O tempo vai ficar bastante instável desde o oeste do Pará até grande parte do Amazonas, inclusive sobre Manaus. Em grande parte das outras áreas do país, o tempo fica firme pela manhã e chove com raios entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 24 graus em Campo Grande. À tarde, a máxima chega a 37 graus em Cuiabá, faz 36 graus em Palmas e 34 graus na capital paulista.
A Caixa deposita hoje uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para aniversariantes de junho que não estão inscritos no Bolsa Família. O banco também paga hoje a terceira parcela da extensão de R$ 300 para os inscritos no Bolsa Família que tem o NIS terminado em 0. Com isso, todos do grupo do Bolsa Família, que têm direito ao auxílio, estão autorizados a sacar a penúltima parcela. O médico particular de Diego Maradona foi formalmente acusado pela morte do ídolo argentino aos 60 anos. Leopoldo Luque, médico particular de Diego Maradona, foi incluído neste domingo em uma investigação por homicídio culposo, após buscas realizadas em seu consultório e em sua residência. A informação é da agência estatal Telam. Essa medida da Justiça Argentina foi iniciada após os depoimentos de Djalma, Janina e Jana, filhas de Maradona, que informaram que estavam insatisfeitas com o tratamento que foi providenciado na residência do ex-jogador do distrito de Tigre, em Buenos Aires. Leopoldo disse neste domingo que cuidou o máximo possível, até o impossível, de um paciente que fazia o que queria na vida. Não estou escondendo nada aqui, não há nada a esconder, fiz o meu melhor. E mais, estou orgulhoso do que fiz e estou orgulhoso do que todos os médicos fizeram com Diego. Obviamente lamento, mas garanto que o melhor foi feito com Diego. Temos uma equipe, não o Luque. Pero les garantizo que se hizo lo mejor com Diego. Todos, um equipo muito grande, não Luque. O médico disse não saber por que não havia um desfibrilador para o caso de uma parada cardíaca na casa em Tigre. Maradona morreu no dia 25 de novembro de parada cardiorrespiratória em sua casa, poucos dias depois de receber alta da operação na cabeça para a retirada de um hematoma. Pandemia de Covid-19 no mundo todo. Mais de 62 milhões e 800 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.460.000 pessoas morreram. O número de recuperados passa de 40 milhões e 100 mil. Um balanço da agência de notícias France Press informou que a Europa já registrou mais de 400 mil mortes desde o início da pandemia e em 7 dias a região registrou mais de 36 mil mortes pela doença. O Brasil registrou mais 272 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total foi, portanto, a 172.833 vítimas. Já o número de casos de um dia para o outro foi de 24.468 novos diagnósticos, totalizando assim mais de 6.314.000 brasileiros que foram infectados pelo coronavírus. Cerca de 5.600.000 pessoas se recuperaram da doença e outras 563 mil permanecem em acompanhamento. Um grupo se reuniu no sábado na frente de um supermercado da rede Carrefour em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para protestar contra o racismo. Protestos em todo o país são realizados depois do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, por seguranças no supermercado Carrefour de Porto Alegre. Nós ficamos muitos anos calados, sendo oprimidos pelo Estado, por esse sistema que só nos matam, só faz os nossos corpos de alvos e eles são assassinos. Hoje, somos poucos aqui, muito poucos dos muitos que ainda se levantarão para protestar contra esse sistema que é opressor e é assassino. A gente não vai deixar impune, a gente quer uma igualdade de pessoas, de gênero, de raça, que a maioria do povo brasileiro é negro, preto. Os seguranças que espancaram João Alberto eram de uma empresa terceirizada. O crime ocorreu no dia 19 de novembro. Depois do caso na capital gaúcha, o Carrefour Brasil prometeu adotar uma série de medidas para combater o racismo. A rede criou um comitê independente para colocar em prática o que foi decidido. Entre outras medidas, a companhia vai estabelecer regras mais rigorosas de recrutamento e treinamento para seguranças. Uma cláusula de combate ao racismo também será inserida em todos os contratos com fornecedores e, se comprovado o fato, o seu descumprimento implicará em rompimento do contrato. O Monte Ilileuotolok, na Indonésia, entrou em erupção ontem. Não há, por enquanto, relatos de feridos ou danos causados pela atividade vulcânica. Cinzas foram lançadas a 4 quilômetros de altura, deixando uma enorme coluna de fumaça que podia ser vista de longe.
Foi emitido um alerta para voos na região. O aeroporto local foi fechado. Não houve relatos de feridos ou danos causados pela erupção em uma parte remota do arquipélago do Sudeste Asiático. Mesmo assim, as autoridades elevaram o status de alerta para o segundo nível mais alto. A zona proibida de 2 km ao redor da cratera foi expandida para 4 km. Na Indonésia, existem cerca de 130 vulcões ativos. O país está localizado no chamado Anel de Fogo, um cinturão de placas tectônicas que circunda o Oceano Pacífico, onde ocorrem frequentes atividades sísmicas. Falar de esportes agora, os eventos teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio devem ser retomados em março do ano que vem, mesmo com a pandemia de Covid-19 no mundo. Apesar do aumento das infecções por Covid-19 no mundo, os organizadores seguem com os preparativos do evento. A maioria das provas que servem de ensaio geral para as diferentes modalidades já havia acontecido antes do adiamento por um ano dos Jogos. Ainda devem ser disputados 18 eventos teste, entre eles de polo aquático, ciclismo em pista e a maratona de atletismo, que foi transferida de Tóquio para Sapporo. A maior parte dos testes vai acontecer em abril e maio e vai servir para avaliar as medidas implementadas para evitar a propagação da Covid-19. Os restos mortais de uma mulher que viveu há 600 anos na época do Império Inca surpreenderam arqueólogos peruanos. Esse esqueleto foi encontrado por trabalhadores de uma obra de instalação de canos de gás em uma rua de Lima. Os restos mortais são de uma mulher que foi chamada de Wayar pelos arqueólogos. Ela tinha cerca de 20 anos, 1,48 m e aparentemente morreu de causas naturais. Embora a descoberta do esqueleto tenha ocorrido em 2018, só foi anunciada esta semana depois da conclusão dos estudos arqueológicos, que incluem a reconstrução digital do rosto e que tinham sido adiados por causa da pandemia. Ela era uma fiandeira, como milhares de humildes trabalhadoras peruanas ainda o são. E conhecer mais deste personagem. Essa pessoa foi uma artesã, talvez não de formação elitista, que se dedicava ao trabalho de tecelagem, técnica que se conserva até hoje. Noble que é o tecido del telar de cintura, técnicas que hasta hoje se preservam. O crânio da mulher possui uma deformação, algo típico de certos povos do antigo Peru, que colocavam tábuas, panos e cordas na cabeça das crianças como marca identitária. E essa edição fica por aqui. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Patrícia Velenic. Você pode rever nossas reportagens no canal Hit Notícias no YouTube. Tchau, bom dia, boa segunda-feira e boa semana.